Tanto que eu falo assim, faculdade. Só que a faculdade eu sempre falo assim, ó, só faz a faculdade se for para completar o seu curso técnico. Entendeu? Para você poder ascender mais onde você já tá. Terminou o Senai, seja lá do que for. Entra num lugar e trabalha por 2 anos. Mas não entra só fazendo trampinho. Entra lá, absorve aquele cara de 60, 50 anos que tá trabalhando lá. Começa a se perguntar, por que meu chefe tá fazendo isso? Porque é muito comum, eu sou... Mas esse cara que tem que pegar 5 horas de trânsito, você consegue fazer isso? Cara, consegue. esse cara tem 5 horas Ele consegue ficar 3 horas no busão. Ele tem uma obrigação maior de conseguir, trabalhar 8 horas. E depois voltar pra casa. O jovem consegue. Tomar o banho e beber as merdas dentro de casa, que provavelmente vai ter umas merdas dentro de casa. E depois você dormir, descansar, porque hoje dia começa tudo de novo. Porque mas é que eu falo, ó, eu não voltaria no tempo. Todos conseguem fazer isso também? Todos conseguem fazer isso? Não, só consegue quem não tem todos não, também. todos não. As pessoas são diferentes. Eu já falei que não é todos. Falei que é qualquer um. Porque essa para mim é uma distinção muito importante. Eu não acho que todo mundo consegue, mas eu acho que qualquer um consegue. Ou seja, qualquer um que se disponha de fato, não tem uma pessoa que você dizer, não, você é indigno, você não conseguiria. Todos poderiam conseguir. É uma utopia. Qualquer um poderia conseguir, é uma afirmação. Não há ninguém que, dedicando esforço o suficiente, não poderia fazê-lo. E não é meritocracia, porque não é qualquer esforço. Veja só, as mesmas 5 horas de ônibus podem ser pegas por 2 pessoas. 2 pessoas podem fazer o mesmo exato trajeto de 5 horas no ônibus. Uma delas, nesse meio tempo, está vendo vídeos shorts no Instagram de 1 minuto, a outra está com o audiobook. O mesmo tempo. Literalmente o mesmo tempo. Uma está se desenvolvendo e a outra está à toa. Mas eu não consigo. Eu não consegui me treinar para ser uma pessoa que reage bem à dopamina. Meu amigo, eu sou gordo. Gordo falar que, não tem nenhum problema com dopamina. Só que o quê? Eu aprendi, minha mãe me ensinou isso. E minha mãe me ensinou isso da mesma forma como eu gostaria que se ensinasse a todos. Você parar e dizer, calma aí. Eu vou me interessar por algo que é chato. Por algo que não termina hoje, termina daqui a... Quando você lê um livro, é isso. O livro vai terminar daqui a 3 dias. Daqui a 4, não vai terminar hoje. Você não tem um impulso imediato. Vai começar a se esforçar para gostar dessas coisas. E essa mudança pode fazer... É só parar pra pensar. Se hoje tivesse um rapaz pobre no ônibus, que ele dissesse para você, cabeleira, é o seguinte, eu sou o cara que mais entende de YouTube que você imaginar. Assisti centenas de horas desse conteúdo. Li tudo o que eu poderia ler no site do YouTube, todas as coisas. Eu cobro pro meu serviço R$3.000. Você ia dizer, tu tá ouvindo esse cara aqui, esse cara faz isso aqui imediatamente. É o mesmo cara. Só que ele gastou 1 ano da vida dele estudando uma coisa boa, YouTube. Ele já se tornou um profissional extremamente requisitado. Do nada, não. Por 1 ano de escolhas, toda vez dá vontade de você fazer o quê? Você abre a porra do Rios. E o que ele tá fazendo? É isso o que a esquerda chama de idealismo. Fala, não, você está se apossando das suas condições materiais, mas é o que acontece todo dia. Todos os dias a gente se aposta das nossas condições materiais. E a vida que nós vivemos é escolhida. A gente tem aquilo que a gente não escolhe. A gente não escolhe nossa altura. A gente não escolhe quem vão ser os nossos pais. A gente não escolhe como vai ser um ambiente que nós vamos nascer, se nós vamos ser ricos, se nós vamos ser pobres. Mas a gente escolhe coisa pra caralho. E é nesse potencial de escolha que eu acredito que deve residir. Veja, eu acho a 6x1... Eu jamais recomendaria pra alguém a 6x1 ou a 7x0, como eu faço. Mas eu acho que o cara deve poder escolher. Eu acho que a sociedade, pra mim, que é uma sociedade sólida, estável, é a sociedade que te permite escolha. Pra mim não faz sentido isso aqui, pra mim é uma merda isso aqui, pra mim é péssimo isso aqui. Meu irmão, mas... E quando você dispõe essas opções? Esse é o lance. Há uma noção de distância completa de você entender que o mundo é aberto pra caralho. Hoje tu sabe isso. Há 20 anos atrás tu não sabia. Hoje tu sabe isso. E quando você forma um cartel aqui, eu tenho uma empresa, você tem uma empresa, você tem uma empresa, você tem uma empresa, vamos falar assim, vamos formar um cartel aqui. O cartel só existe... A partir de hoje a gente não contrata mais ninguém 5x2. O cartel só existe. Mas pra mim tem um conceito maior, tem um conceito maior de tudo que você pensa,
E eu compactuo, eu acho que é possível para todo mundo. Eu tenho certeza que é possível para todo mundo se o cara realmente se abdicar de quase tudo. Mas você aceita essa parada de 7x0, mas vamos entender o homem médio. Porque eu não vejo você como médio. Eu sei da sua capacidade, eu sei que o negão não é médio. Homem médio? O homem médio, cara, ele precisa de um descanso maior, talvez. Ele aceita situações que você se indigna. Você fica indignado com coisas que esse cara aceita. E a gente tem que medir pela grande maioria. Com outros que não aceitam o que ele tá aceitando. Isso, e a grande maioria é assim. Eles reagem igual você. A grande maioria é assim. Então, o que é a solução do problema, pelo menos no macro? Porque o mínimo, esse vamos descartar. Tanto pro lado do cabeleiro que falou que tem o pequeno ruim demais, que não vai conseguir, e vamos pensar pessoas que são boas demais, que vão conseguir. Como é que a gente resolve o problema do médio? Sabe? A gente que é pode a grande ir ali maioria. embaixo e chamar um homem médio? Entendeu? A grande maioria. É isso que eu sempre fico perguntando nos podcasts. A gente pode ir ali e chamar um mendigo, conversar com ele e perguntar: por que você tá tomando essas decisões? O que tá acontecendo com a sua vida? O mendigo pode, aconteceu? o homem médio não. Sabe por quê? Porque o mendigo ele tem a liberdade de escolha de tempo dele. Ele abdicou da parada de viver na sociedade. Ele o homem médio, gente. por exemplo, se eu chegar e falar assim agora, o homem médio tá agora. Acabou de me atender lá na recepção lá. Se eu falasse pra você, irmão, Siga aí, sobe vamos. aqui rapidinho aqui, 10 minutos. Não posso. Não posso. Não posso. Você consegue chamar o motoca, tá ligado? Que tá entregando o iFood. E aí ainda falar pra ele assim, ó. Falou, irmão, tem como você subir aqui 10 minutinhos aqui? Não, mas ó, como você convence do iFood? Irmão, tem como você subir aqui rapidinho aqui pra dar um testemunho de 10 minutos aqui? Ele vai falar, pô, irmão, não posso que eu já tenho que fazer outro corre ali e tal. Mano, eu te dou R$20. Opa. Agora eu posso. O cara da recepção, ele não pode. Se eu der 100 pra ele não pode. Não pode. Se eu der 100, ele não pode. Se eu der R$3.000 agora na mão do cara ali embaixo, ele vai subir aqui. Duvido. Eu boto ele aqui agora ao vivo. Então, mas aí Truco o que eu vocês. quero dizer é o seguinte, os três... Então esse é o lance. Os três, ele fez a conta do... Aí ele vai dar o jeito do trabalho, é evidente, pô. Se eu fizer agora. Porque ele escolhe, porra. Mas o que eu quero dizer é o seguinte... Tu quer trucar? A gente truca. Eu te dou os 3 mil na mão se o cara não subir aqui. Te dou os 3 mil na mão. Não, ele Senão, vai subir, tu ele vai subir. Vai. subir. Então a verdade é óbvio que Aí- o homem aí é médio igual pensa. Mas você vê é que óbvio em que condições o homem médio normais tem ele não tempo. pode. Então, Você, mas tá, esse é o você tá lance. fazendo algo anormal Mas, pra mudar entender- alguma coisa. Não, eu tô Exato. Em mostrando condições normais que ele ele não tem a pode, velho. escolha no 20 e no 3 mil. Só que no 3 mil ele entende. Opa, calma aí, isso aqui é algo diferente. Só que já era algo diferente nos 20. Mas o 3 mil é o irreal. É isso Mas- que eu tô mas falando. é isso o mundo que real é o seria os lance. 20. É. O Então, dia que a aí gente você pega o entrevistou, médio, o dia que a gente entrevistou Renato Cariani, o menino lá do Ferascast tinha esquecido a chave em casa, a chave do estúdio. Aí eu liguei pro Cariani e falei assim, puta Cariani, a gente vai atrasar uns 20 minutos aqui, que o menino esqueceu a chave. Então, ele pediu pro motoca vir buscar, foi até quando eu descobri que tinha esse serviço também, acredita? Até então eu não sabia. Ele pediu, o cara falou assim, mano, em 25 minutos eu tô aí. Aí ele falou assim, se tu fizer em 20, eu te dou mais 20. Pronto, o cara chegou em 15. Porque esse é o valor real, é isso que eu tô falando, essa é a diferença dos 3 mil. Tipo assim, os 3 mil, eu entendo que por 3 mil qualquer um subiria. Sim. Mas a questão é, o valor real é aquele ali. O homem médio, ele está preso a um sistema, principalmente o sistema brasileiro, Que é foda. entendeu? Pro sistema brasileiro, é foda. É por isso que quando a gente vai trabalhar lá nos Estados Unidos... Por quê? Porque o americano médio, ele está preso ao sistema americano. Nós olhamos o sistema americano e falando assim, vocês são um bando de fresco. O brasileiro chega lá chamando todo mundo de fresco. Da mesma forma que o angolano chega aqui chamando nós de fresco. Sim. Da mesma forma que no passado o nordestino chegava aqui falando que paulista é preguiçoso. Sim. Entendeu? Porque o cara olhava e falava assim, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você tá me chamando pra erguer essa parede aqui, eu vou ganhar esse tanto no dia? Eu ainda posso parar pra almoçar? Posso parar pra almoçar? Tem almoço? Porque lá eu tava carpinando um lote gigante, ganhando metade disso aí. Sem Entendeu? almoço? Sem almoço. Peraí, e você vai me dar um uniforme? Sapatão mais chique que eu tenho. Não, mas o paulista olha aquele trampo e fala assim, não, nem fudendo que eu faço esse trampo. Entendeu? Esse é o grande Mas lance. essa cabeça... Porque o paulista ele faz tá a preso diferença. a um sistema aqui. O nordestino tá preso a um sistema pior. O americano tá preso a um sistema que pra nós é melhor. Sim. Entendeu? Mas pro americano médio... E tem mais. Lá fora, a política, o que ela faz hoje em dia?
ela junta... Hoje em dia não, né? Você vai provavelmente vai falar, não, nego, isso é desde que o mundo é mundo. Tá ligado? Ela junta um grupinho pra falar, ó, tá acontecendo isso aqui contigo, não é por minha causa. Eu vou resolver. É por causa daquele outro grupo. Sabe aquele outro grupo? Aquele outro grupo é horrível. Aí os fascistas, viu? Não, o outro grupo é os comunistas. Aí o outro grupo é não sei o quê. Toda vez que eu olho alguém falando, mas os comunistas é aquilo, eu sempre me pergunto assim, tá, onde eles estão na rua? Esses caras. Porque toda vez que eu vejo esses caras, ou ele é professor de história, ou ele é estudante de história, tá ligado? É sempre um cara que se eu der um soco, eu mato ele, porque é assim que o homem médio pensa. Outro dia eu falei isso aqui, eu falei do negócio lá, eu tava comentando sobre o negócio da menina lá no The Noite, né? Que a internet falou, mas ela esperou 9 anos pra denunciar e pá, não sei o que lá. Falei assim, irmão, vou te explicar uma coisa, tá ligado? Às vezes, ela ficou muito puta naquele dia, mas qual que foi a conta dela? Irmão, eu tenho umas contas pra pagar, eu tô aqui numa empresa, entendeu? De repente, ela, ó, com todo respeito, ela fez uma conta que é a seguinte, pra minha capacidade, onde eu deveria estar agora, né? Pro tanto que eu estudei, onde eu deveria estar agora? Mas eu tô num lugar melhor, então eu vou segurar esse sapo aqui. Só que o sapo, irmão, é o seguinte, o sapo ele não digere e vai na merda. O sapo continua aqui na garganta. Aí eu falei assim pro povo assim, eu falei, vou fazer uma pergunta pra você que tá me assistindo. Quantas vezes você não pensou, você não teve vontade de entrar no seu trampo, pegar um cabo de vassoura e enfiar no toba do teu chefe? Quantas vezes você não olhou pra cara dele e pensou assim, irmão, se eu te der um soco eu te mato? Certo? Porque normalmente é sempre um cara menor que você que quer levar uma com você. O Pedro eu fiquei olhando pro Pedro pra ver se ele ia rir. Quantas vezes ele não pensou? Eu fiquei olhando pro Pedro. Quantas vezes ele não quis pegar aquele tripé ali e dar na tua cabeça? Eu fiquei olhando pro Pedro. Se o Pedro rir ali no canto, ele já pensou essa merda. Sorte que você eu falei, você tem vontade, Pedro, de dar soco a gente? Quantas vezes você não pensou? Quantas vezes você não pensou em pegar esse tripé aqui, olhar pro gordão e falar, gordão, você tem 2 metros, mas eu te derrubo. Nós somos bons patrões. Por que eu tô falando isso, mano? Porque eu falo assim, por quê? Porque um dia esse cara te zoou na frente de todo mundo. Sim. E não é passou, não passa. O negócio fica aqui, ó, na tua garganta. Por que tu não pegou o tripé e fez isso? Só por causa do teu réu primário? Não. Claro, é porque em casa você tem mulher, você tem filho, entendeu? Caralho, você tem uma diversão ali que às vezes faz você esquecer daquele momento. Você vai lembrar daquele momento, sei lá, no outro dia, quando você tem que falar bom dia, senhor Gustavo, pra um moleque que é mais novo que você, entendeu? Mas você segura. Quando eu falei isso, a galera fala assim, pô, pode crer, né, mano? Então agora que ela saiu, mesmo que seja 9 anos depois, ela se sentiu na obrigação moral dela, que já não tá mais presa, a poder ir lá denunciar o cara. Significa que vai dar em alguma coisa? Não. Mas você tirou o sapo da garganta. Porque eu falei assim, todo mundo tem sapo na garganta e todo dia. Todo mundo tem sapo todo dia. Porque o Brasil é o país... acho que ela tá errada, sabia? O Brasil é o país da prancheta e a caneta. Já viu essa expressão? Eu uso muito essa expressão. O Brasil é o país onde você dá uma prancheta e uma caneta na mão de alguém e aquela pessoa se sente seu dono. O Brasil é o país onde você contrata alguém e você acha que contratou um escravo. Por quê? Porque eu sei disso. Quantas vezes eu não fui tirar... Porque eu retirava a reciclagem nos prédios, né? Nos prédios boy. Nunca fui em prédio pobre, que pobre não joga nada fora. Não joga. Entendeu? E rico joga. Rico joga, é tá ligado? E aí eu ia lá, tinha um entulho pra tirar. Quantos entulhos? Eu cheguei lá e falei, 10, 15... 3, 4 reais o saco. Então, por exemplo, tinha 10 sacos lá, tá ligado? Dependendo da quantidade de saco que tinha lá. Aí ficava lá 100, 120, 200 reais, entendeu? Pro cara era firmeza, porque ele não precisava chamar a caçamba. Mas sabe o que muitos olhavam? Porque o Alessandro sempre andou camiseta regata, às vezes cortada na tesoura e tal. Porque eu sempre falei que você nunca pode vender que você tá bem, quando você é autônomo. Quando você vende que você tá bem, a não ser quando você estoura muito. Aí é o contrário. Aí é o contrário. Já vão te pagar. Você tem que mostrar que você tá melhor do que você tá. Mas nunca tem o meio termo. Ou mostra que você tá ruim, ou mostra que você tá bem mais do que você tá. E aí eu tinha a coisa do seguinte. Aí o cara olhava pra mim e pensava, coitado. 43 de braço, mas eu era coitado. Beleza. Aí o cara olhava e falava assim, quanto você cobra pra tirar esse entulho? 250 reais. Mas você vai demorar quanto tempo? Eu falava, sei lá, em 40 minutos eu limpo isso daí pro senhor. 40 minutos, 250 reais. Nem eu que sou advogado faço isso. Sabe o que eu respondia? Eu respondia assim, então deixa eu explicar pro senhor como é que funciona. Quando eu pego o entulho do senhor, eu entrego no ecoponto.
eu filmo eu entregando no Ecoponto e entrego o vídeo pro senhor. Quando o senhor contrata um cara mais barato, tipo um carroceiro, o senhor pode cobrar, ele vai cobrar do senhor uns 30, 40 reais. Mas sabe o que vai acontecer? Ele vai jogar na esquina, o fiscal vai passar e vai ver e não vai falar nada pra ele. Vai chamar uma Guarda Civil Metropolitana, vai obrigar ele a dizer de onde ele tirou e ele vai entregar ao senhor. E o senhor vai pagar 12 mil reais de multa. É a multa aqui em São Paulo, quando você joga o entulho fora. E outra, eu gasto meu dinheiro pagando contas em casa e dando uma condição melhor pra minha família. Ele gasta com pedra. Essa é a diferença entre nós dois. Entendeu? Aí o cara, beleza, então. Tira essa bosta. Ele tem um problema e eu cobrei 250 reais pra resolver o problema dele. Mas tu viu a diferença? Que Entendeu? fisicamente Negão, você era falando, melhor pra negociar do que pra tirar em tudo, Tu- mano. Você é caralho, Negão, velho. tu reparou que dado o mesmo serviço, vocês dois faziam fisicamente praticamente a mesma coisa. A mesma coisa. Mas você tinha um negócio e ele não. Sim. Fisicamente falando, os dois prestavam sim. aproximadamente o mesmo serviço, com a diferença que o outro era tinha um descaso do caralho. Não, o cara também jogava Mas- no Ecolixo lá também. Só que Jogava era- nada. O carroceiro que tem família, ele também jogaria no Ecoponto. Isso, Mas tá ele vendo? cobraria ali entre 120 e 130 reais. Sim. Entendeu? Mas ele não teria acesso aonde eu tava tendo. Esse carroceiro não tem acesso ao prédio boy. Uhum. Entendeu? Pra